E aí, pessoal? Prontos para mais um mergulho profundo? Hoje vamos explorar a parábola do grande banquete e a humildade de Cristo. Uau, temas poderosos, hein? Que jornada vamos ter pela frente? Com certeza. Duas ideias que se conectam e nos mostram um belo caminho para quem busca um relacionamento mais próximo com Deus. É verdade, esses temas são chave para a nossa fé. Nos ajudam a entender melhor a natureza do reino de Deus e como a gente deve viver como cristãos. É bem por aí. E a parábola do banquete, cara, ela é cheia de simbolismo. Nos leva a questionar as nossas prioridades, sabe? Como a gente responde ao convite de Deus para ter uma vida mais feliz e completa. É como se Deus estivesse preparando um banquete incrível, com tudo de bom, e a gente... Inventando desculpas para não ir. É isso. Lembra da passagem em Lucas 14? Jesus conta essa parábola. Um anfitrião prepara tudo com tanto cuidado. Mas os convidados? Começam com as desculpas. Comprou um terreno, outro precisa experimentar os boi. É interessante isso, né? As desculpas até parecem razoáveis de início, mas... Mas revela uma falta de... prioridade. Exato. Uma cegueira para o que realmente importa. É. Como se as distrações, os bens materiais, as preocupações do dia a dia... Nos impedissem de enxergar a grandeza do convite de Deus. Total. E aí vem a reação do anfitrião, que é muito significativa. Diante da recusa, ele não desanima. Sabe o que ele faz? Chama quem? Os pobres, os aleijados, os cegos, os marginalizados, aqueles que a sociedade da época desprezava. É uma mensagem poderosa, né? Meu banquete é para todos. Não importa a sua condição social, sua riqueza ou sua aparência. É isso aí. O que importa é querer aceitar o convite. Isso nos mostra que o reino de Deus não é um clube VIP. De jeito nenhum. É um banquete aberto a todos, principalmente aos humildes. E essa ideia se conecta com o segundo tema do nosso mergulho de hoje. A humildade. E para a gente entender a profundidade da humildade, precisamos olhar para o exemplo de Cristo. Ele se esvaziou da sua glória e... Assumiu a condição humana. Exatamente. Conhecido como kenosis, né? Um conceito central para a fé cristã. Sem dúvida. A kenosis nos mostra que a verdadeira grandeza não está no poder, na riqueza, no status. Mas na capacidade de se doar, de servir, de se humilhar por amor. É como se Jesus dissesse: para ter a verdadeira vida, siga meu exemplo. Abandonem o orgulho, a arrogância, a busca por poder. Humilhem-se e sirvam uns aos outros. Uma mensagem radicalmente oposta à lógica do mundo, né? Totalmente, o mundo valoriza a competição, o individualismo, o sucesso a qualquer custo. É um convite para mudar a perspectiva, inverter os valores. E essa inversão é essencial para a gente experimentar a verdadeira alegria, a alegria de viver em comunhão com Deus e com o próximo. E para a gente se aprofundar nessa reflexão sobre a humildade e o serviço cristão, vamos trazer a visão do Papa Francisco para a conversa. O Papa Francisco, sem dúvida, é uma voz profética no nosso tempo. Ele chama a igreja a viver o evangelho de forma mais radical, mais autêntica. E um dos temas centrais do pontificado dele é... A importância do serviço, da compaixão, da solidariedade. É isso aí. Na homilia dele de 7 de abril de 2020, o Papa Francisco lembra que o serviço é a vocação fundamental do povo de Deus. É a forma mais concreta de mostrar o amor de Cristo ao próximo. E ele usa um termo forte para descrever o que acontece quando a gente se afasta dessa vocação, né? Apostasia. Apostasia, forte, né? Mas nesse contexto não é sobre abandonar a fé. É sobre Se desviar do caminho do serviço, sabe? Buscar os próprios interesses e esquecer do bem comum. como se a gente estivesse trocando o banquete de Deus. Pelas migalhas do egoísmo, da ambição, da indiferença. E o Papa Francisco ainda alerta para a gente não usar nossa posição na igreja, nosso cargo para ter vantagem. Isso. Em vez de servir o próximo com humildade e amor. Um chamado autocrítica. Um exame de consciência. Será que estamos vivendo a nossa fé de forma autêntica? Boa pergunta. Estamos colocando o serviço ao próximo no centro das nossas vidas. Perguntas importantes para evitar a hipocrisia e a autossuficiência. E para nos ajudar nesse processo de conversão, o Papa Francisco traz o exemplo de Pedro. Aquele que negou Jesus 3 vezes. Sim. Mas se arrependeu e se tornou um dos pilares da igreja. A história de Pedro mostra que a misericórdia de Deus é infinita. Mesmo errando, podemos recomeçar. Reconhecer os erros e voltar para o caminho do serviço, do amor. Exato. E aí, para você que está acompanhando a gente, fica a pergunta. O que te impede de dizer sim ao convite de Deus? O que te impede de ter essa vida plena que Ele oferece? Quais são suas desculpas? Reflita sobre isso. E lembre-se, o banquete de Deus está sempre pronto, esperando por você. Basta ter humildade de reconhecer sua necessidade. E se aproximar dele de coração aberto. Voltando ao nosso mergulho. No bloco anterior, a gente explorou a parábola do grande banquete e a humildade de Cristo. Lembra? Sim. E vimos como esses temas se conectam com o chamado para uma vida cristã mais autêntica. É isso aí. E o Papa Francisco, com certeza, é uma voz importante nesse chamado, né?
Ele convoca a igreja a viver o evangelho de forma mais radical, sabe? É através do serviço, da compaixão e da solidariedade. Exatamente. E para ele, o serviço não é só uma opção para os cristãos, não. Ah, não. Não, é o centro da nossa vocação, a expressão máxima do amor e a imitação de Cristo na sua doação total. E ele usa um termo forte para falar do afastamento dessa vocação. Apostasia, né? Você chamou atenção a forma como ele coloca esse desvio. Sim, a apostasia, nesse contexto, não significa abandonar a fé, necessariamente, mas perder o foco do serviço ao próximo. Colocar os nossos interesses acima do bem comum. É como se, voltando à parábola do banquete, a gente preferisse as migalhas do egoísmo e da ambição. Em vez de participar da festa que Deus nos oferece. É. E o Papa vai além. É. Ele alerta para a gente não usar a nossa posição na igreja, o nosso cargo, em benefício próprio. Em vez de servir o próximo com humildade e amor. É o chamado autocrítica, para a gente avaliar nossas motivações e ações. E aí o exemplo de Pedro, que negou Jesus, Sim, mas depois se arrependeu. mostra que mesmo com as nossas falhas, a misericórdia de Deus nos permite recomeçar e trilhar o caminho do serviço e do amor. A história do Pedro é um lembrete de que a conversão é um processo, né? É contínuo. E que a graça de Deus está sempre disponível para nos acolher. Mas e na prática? O que significa viver essa vocação no dia a dia? Como a gente coloca isso em ação? O serviço não precisa ser algo grandioso, sabe? Não. Não. Muitas vezes ele está no gesto simples de amor e cuidado com o próximo. Tipo o quê? Ajudar um colega de trabalho que está sobrecarregado, dar uma palavra de conforto para o amigo que está passando por um momento difícil. Ter paciência na fila do supermercado. Wear roupas. Ou até um sorriso sincero para alguém que passa por nós, né? Um gesto de gentileza que pode alegrar o dia de alguém. Isso. Pequenas atitudes que fazem a diferença. O importante é ter um olhar atento às necessidades do próximo e estar disposto a ajudar, sem esperar nada em troca. É tornar o nosso dia a dia um espaço de serviço e amor. E como a gente cultiva essa disposição, essa vontade de servir? Como abrir o coração para essa vocação? A chave está em cultivar a humildade e a compaixão. A humildade nos permite reconhecer que não somos autossuficientes, que a gente precisa uns dos outros. E a compaixão. A compaixão nos torna sensíveis ao sofrimento do outro, nos impulsiona a agir para aliviar a dor e promover o bem-estar. É como se a compaixão fosse o motor que nos impulsiona a sair da nossa zona de conforto, né? Ir ao encontro do outro, oferecer nosso tempo, nossos talentos, nossos recursos para fazer diferença na vida de alguém. E além da compaixão e da humildade, o que mais a gente pode fazer para fortalecer essa vocação ao serviço? A oração é fundamental. É através dela que a gente se conecta com Deus, a fonte de todo amor e serviço. É pedir para Ele um coração generoso, compassivo e disposto a servir. E a leitura da Bíblia, né? A meditação na palavra de Deus. Com certeza. Através da palavra, a gente contempla os exemplos de Jesus, que nos ensinou a servir com amor e humildade. E nos alimentar da sua graça para viver essa vocação de forma autêntica. E conviver com pessoas que nos inspiram também, né? Sim. Que vivem o serviço de forma concreta. Buscar referências, exemplos de vida que nos impulsionem a seguir esse caminho. É verdade. O contato com pessoas que irradiam amor e compaixão nos contagia e nos encoraja a fazer o mesmo. A gente aprende muito com quem dedica a vida ao próximo. Esses exemplos nos mostram que o serviço não é algo utópico, mas sim algo real, possível. Que transforma vidas e constrói um mundo melhor. E que cada um de nós, por menor que seja a nossa contribuição, pode fazer a diferença. Que tal, então, para a gente finalizar este bloco? Cada um de nós se comprometer a fazer um pequeno gesto de serviço ainda hoje. Boa. Que cada um, ao final desse bloco, pense numa ação concreta, por menor que seja, para colocar em prática tudo o que a gente conversou. Pode ser um telefonema para um amigo que precisa de apoio. Uma visita a um familiar doente. Uma doação para uma instituição. Ou simplesmente um sorriso sincero para alguém que a gente encontrar. É isso aí. Pequenas atitudes que podem fazer uma grande diferença no mundo e nos ajudar a sentir a verdadeira alegria do serviço. A alegria do serviço. Lembrando que essa alegria não é uma recompensa, mas a consequência natural do amor e da doação. É a alegria de amar e ser amado, de fazer parte de algo maior que nós mesmos. E chegamos na reta final do nosso mergulho de hoje. No bloco anterior, a gente viu como colocar em prática o serviço cristão do dia a dia, através de gestos simples de amor e cuidado com o próximo. É isso aí. E a gente viu também como a humildade e a compaixão são importantes, né? Para servir com generosidade de coração, reconhecendo que não somos autossuficientes e que a verdadeira alegria está em amar e ser amado. Verdade. E agora, para a gente fechar com chave de ouro,
Que tal a gente explorar a relação entre humildade e felicidade? Humildade e felicidade. É ó. que a humildade é o segredo para uma vida mais plena e feliz. Olha, pergunta intrigante. A gente vive numa sociedade que incentiva a gente a buscar sucesso, reconhecimento. Ser melhor que os outros. Exatamente. Ter mais, alcançar uma posição de destaque. E é verdade. A gente é bombardeado com mensagens que dizem que a felicidade está em ter. E em ser o melhor, né? É. E essa busca por status e poder, muitas vezes, acaba nos afastando do que realmente importa. E a gente fica preso num ciclo de comparações, de competição. Que só gera ansiedade, frustração. E um vazio interior. Total. E é aí que a humildade entra como um antídoto. Antídoto. Quando a gente reconhece como um ser limitado, dependente de Deus e do próximo, A gente se liberta da necessidade de provar algo pro mundo, né? isso abre espaço para uma felicidade mais genuína, mais duradoura. Faz sentido. A humildade nos ajuda a reconhecer o valor de cada pessoa, sabe? Independente das conquistas ou posses, e nos impulsiona a construir relações mais verdadeiras. Baseadas no amor, no respeito. E na reciprocidade. É como se a humildade desfizesse os nós do egoísmo e do orgulho, né? Abrindo caminho para uma vida mais leve, mais livre. Mas conectada com o que realmente importa. E essa conexão com a gente mesmo, com Deus, com o próximo, é a fonte da verdadeira felicidade. Uma felicidade que não depende de coisas externas. Exato, ela vem de dentro, do nosso coração em paz. E quando a gente se coloca a serviço do próximo, experimenta a alegria de doar nosso tempo, nossos talentos. De fazer diferença na vida de alguém. Essa felicidade se torna ainda mais completa, né? Com certeza. Porque o serviço, quando feito com amor e humildade, nos conecta com algo maior que nós mesmos. A gente esquece um pouco das nossas preocupações e ajuda a construir um mundo mais justo, mais fraterno. E nesse caminho de humildade, serviço e amor, a gente encontra a verdadeira felicidade. A felicidade que preenche o nosso coração e transborda para o mundo. Uma felicidade que não se esgota em prazeres passageiros, mas que se alimenta da certeza de que estamos vivendo de acordo com nossa vocação, com o nosso propósito de vida. É isso aí. E para a gente concluir o nosso mergulho de hoje, vamos relembrar os pontos principais que a gente explorou. Bora. Começamos com a parábola do grande banquete, né? Que nos convida a reconhecer a generosidade de Deus e aceitar o seu convite para uma vida plena e feliz. Depois a gente mergulhou na humildade de Cristo, que se esvaziou da sua glória e se tornou humano para nos mostrar o caminho do amor, do serviço e da doação. E vimos também o chamado do Papa Francisco para a gente viver o evangelho de forma radical, servindo ao próximo. E o alerta dele sobre a apostasia, que nos afasta da nossa vocação. A gente explorou também a importância da humildade e da compaixão para servir com generosidade e autenticidade, reconhecendo nossas limitações e abrindo espaço para Deus agir em nós. E por fim, refletimos sobre a relação entre a humildade e a felicidade. Vimos que a verdadeira alegria está em amar e ser amado, em servir e se doar, em construir um mundo melhor com nossos dons e talentos. Que a gente possa levar essas reflexões para a vida e seguir o caminho da humildade, do serviço e do amor, buscando a felicidade que Deus nos oferece. E por hoje é só, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado desse mergulho profundo. E que ele inspire vocês a buscar uma vida mais próxima de Deus, mais conectada com o próximo e com mais significado e o propósito. Até a próxima. Até mais.